E aí galera, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje é um vídeo bem especial, não um vídeo só, e sim uma série de vídeos. Somos mais de 2.000 pessoas e para agradecer isso eu vou fazer uma série de vídeos onde eu vou renderizar essa cena aqui do início, então não perde nenhum vídeo dessa série. E a única coisa que eu quero te pedir é que compartilhe esse vídeo para que esse conteúdo beneficie o máximo de pessoas possíveis. Então vamos para o vídeo. Eu quero começar falando um pouco sobre como é o meu processo de criação da minha cena. Primeiro eu organizo as minhas referências. Eu peguei as minhas referências nesse site aqui. Então baixei todas essas imagens e coloquei no PureRef, que é um programa onde você consegue organizar suas referências para quando você estiver fazendo a sua modelagem, sua renderização em si. Depois de ter organizado todas essas referências, eu analiso e vou tentar estimar as medidas desse ambiente. Por que eu não utilizei programas que podem já estimar essas medidas para mim? Porque aqui eu vou ter mais de um ângulo, e para eu estimar essas medidas em mais de um ângulo seria muito mais complicado na minha visão. Então eu preferi fazer dessa forma aqui. Aqui eu utilizei como base a altura da porta, a largura da porta e também a quantidade de tijolos aqui na minha parede para estimar o tamanho desse ambiente. Então nessa situação aqui, para mim fazer dessa forma foi muito mais fácil. Depois disso eu começo a modelagem propriamente dita. Eu faço um cubo do tamanho total do meu ambiente. Aqui eu coloquei um cubo interno para fazer as minhas paredes internas e utilizei o modificador Solidify para fazer a espessura da minha parede. E é muito importante que você faça a sua modelagem o mais próxima da realidade possível. Se você for ver uma parede real, ela tem uma espessura. Observe o meio ao seu redor, observe como as coisas funcionam e também observe como elas são feitas. Assim você vai ter muito mais facilidade em fazer uma modelagem realista. E a referência vai te auxiliar de uma forma muito eficaz também. É muito importante você utilizar a referência e também observar a realidade, o mundo ao seu redor. E falando sobre modelagem realista, eu também quero falar sobre os 3 pilares do realismo. É muito importante que você tenha esses pilares muito bem sólidos na sua renderização. Que pilares são esses? O primeiro pilar é a modelagem, depois você tem o pilar dos materiais e também o pilar da iluminação. Se você tem esses 3 pilares bem construídos, com certeza você vai ter uma renderização com muito mais qualidade e também vai atingir um nível maior de realismo. E só para a gente entender a importância desses 3 pilares, eu quero mostrar aqui um carro. Você tem um carro que vai ter um material realista, você tem a iluminação realista, mas você não tem uma modelagem realista, uma modelagem que tem o propósito de ser realista, porque vai ter modelagem que o propósito é não chegar no realismo, mas o nosso propósito é chegar no maior realismo possível. Então a gente consegue ver aqui que a nossa cena não está muito realista. Agora, se você tem um carro que tem a modelagem realista, mas não tem os materiais realistas e a iluminação realista, ainda não vai ficar tão realista. E com a iluminação é a mesma coisa. Se você não tem uma iluminação realista, todo o resto é comprometido por causa dessa iluminação não realista. Voltando aqui a falar da minha modelagem, então a modelagem é bem simples. Eu utilizei o Ctrl R para abrir as aberturas de portas e janelas. As aberturas de janelas aqui da lateral das minhas janelas principais foram mais difíceis de ser feitas por causa da medida. Então eu tive que realmente testar várias medidas até chegar em uma medida que ficasse o mais próximo possível da minha referência. Então eu sempre utilizo a referência como base. Aqui no meu setup eu utilizo 2 monitores e isso facilita bastante esse trabalho. No meu monitor principal eu deixo o meu Blender aberto, então eu faço a minha modelagem, e no meu monitor secundário eu abro as minhas referências aqui no PureRef e assim eu vou observando se realmente está ficando realista ou não, tomando como base as minhas referências. Aqui embaixo eu vou disponibilizar um arquivo base e também vou disponibilizar todos os assets e também todas as texturas que iremos precisar para concluir esse projeto. No arquivo base você vai ter a modelagem das paredes e também do teto, do chão e também das minhas janelas, já com o material configurado das janelas. As paredes a gente vai configurar manualmente. Eu já configurei os materiais da janela porque o material de vidro já é um material muito simples e é um material que eu já ensinei aqui em vídeo. Então eu vou deixar um card aqui para você ver como é que é feito esse vidro.
O material base vai vir dessa forma aqui, e se eu ativar aqui a collection de janela, a gente já tem as nossas janelas, até os nossos portal lights, e também tem as nossas persianas aqui já posicionadas. Como a nossa modelagem já está feita, a gente vai começar já a fazer os nossos materiais. E no meu fluxo de trabalho eu sempre sigo uma hierarquia, a hierarquia do maior para o menor. Primeiro eu começo com a hierarquia de tudo que vai deixar passar luz, então eu começo a fazer os materiais das minhas portas, se for de vidro, e também das minhas janelas, que vão deixar passar luz. E se eu tiver alguma persiana, já faço o material dessa persiana, e se eu tiver cortina, eu também faço o material dessas cortinas. Eu também já ensinei a fazer material de cortina, vou deixar o card aqui para você acessar o vídeo. E agora eu quero explicar por que é importante que você faça isso. É importante que você visualize os seus materiais, então você primeiro precisa ter uma passagem de luz que não esteja comprometida, então por isso eu já faço os materiais das minhas portas e janelas, e também de tudo que está na frente dela, se for persiana ou se for alguma cortina. Depois eu preciso fazer os materiais dos objetos que realmente vão fazer diferença no espalhamento dessa luz, que no caso aqui vai ser as minhas paredes, o meu teto e também o meu chão, porque se por acaso eu não fizer o material do chão, que é um chão escuro, quando a luz bater no meu chão, se ele tiver claro, a luz vai ser espalhada com mais facilidade do que se o chão fosse escuro. Logo, a minha iluminação não vai ficar precisa, então eu preciso da minha iluminação o mais preciso possível. Por isso que eu faço esse tipo de material que são nas minhas áreas maiores. Aqui você consegue ver, ó, que é uma modelagem bem simples, então vai ter modelagem que você vai precisar fazer uma modelagem bem mais complexa. Essa daqui foi bem simples, e você pode estar se perguntando por que tem esse cubo aqui. Sempre quando você tem uma porta, geralmente você vai ter um cômodo atrás daquela porta. Nesse caso aqui a gente não vai ter cômodo nenhum, logo você vai ter pequenas aberturas aqui na minha porta que vão deixar entrar a luz indesejada na minha cena. Para evitar isso e até para simular como se tivesse um cômodo aqui, eu coloco esse cubo, que ele tá oco, coloco o cubo aqui atrás da minha porta, e assim eu não vou ter entradas de luz desnecessárias. Então a gente vai começar a fazer os nossos materiais. Eu vou vir aqui para Shading, vou colocar no modo de visualização do Eevee, e você consegue ver que a gente já não tem quase material nenhum. Vou começar a fazer o material do meu piso, então vou clicar aqui no piso, e eu já vou trazer as minhas texturas aqui para a minha pasta. A primeira textura que a gente vai utilizar é essa daqui, da CG Mood. Eu vou pegar o meu material Alt, esse Alt 01 eu vou deixar ele escuro, porque vai ser as frestas aqui do meu piso. Ó, você já consegue ver que ele tá escuro. E agora eu já vou mexer no Floor Alt 1. Então vou vir aqui, vou colocar o Diffuse, conectar. O Gloss. O Gloss eu preciso inverter porque o Blender não entende Gloss. Como o Gloss é o inverso do Roughness, a gente precisa inverter essa informação para ficar certo. Então vou pressionar Shift A, vou vir aqui em Color, Invert. Vou colocar em Color e Roughness. Não está aparecendo aqui o preview porque eu não coloquei o Z-Node. Vou apertar aqui, que ele já aparece aqui o nosso material pra gente. Outra coisa que eu esqueci de falar é que isso daqui já vai vir no Eevee, a gente já coloca no Cycles. Vou colocar aqui em GPU, já para a gente ter uma pré-visualização muito mais rápida. Vou voltar aqui para os nossos materiais, e agora eu vou colocar o nosso Bump. O nosso Bump eu vou colocar aqui em Color Space em No Color, vou colocar aqui em Normal, Shift A, Vector, Bump, vou conectar aqui e vou colocar aqui em altura. O primeiro valor, a distância, eu vou colocar em 0.1 e a força dessa distância eu vou colocar em 0.2. Eu vou isolar o nosso piso apertando dividir do meu teclado numérico, que ele vai isolar o meu piso, e a partir disso eu vou fazer algumas alterações aqui na minha cor. A primeira coisa que eu vou fazer é a randomização disso daqui. Eu vou trazer aqui um pouquinho para cá, vou trazer para cá, e a gente vai fazer a randomização. Vou apertar Ctrl T para ele adicionar o meu map. Vou conectar aqui em todos eles. Vou pressionar Shift, botão direito do mouse, clica, arrasto, ele junta aqui para mim. E agora eu vou botar um Geometry. Shift A, Input, Geometry, e aqui vou ter Render per Island.
O meu Render Per Island eu vou colocar em Location e posteriormente vou fazer a minha randomização de tonalidade. Para isso nós iremos utilizar o Gamma, Shift A, Color, Gamma. Vou adicionar um Gamma aqui, vou apertar Shift D para ele duplicar. Vou colocar o meu Color aqui de novo e com o Node Wrangler ligado, então você vai vir aqui em Preferences, Add-on, Node Wrangler, então você sempre tem que ter isso daqui ligado. Vou apertar Ctrl Shift, botão direito do mouse, clico, arrasto até ele ficar verde, ele vai adicionar o mix para mim. O primeiro Gamma eu vou colocar em 3.5 e o segundo eu vou colocar com valor 4. E vou colocar o meu Render Per Island no FEC do meu mix. Depois disso eu vou fazer a randomização do gloss aqui do meu material. Para isso eu vou utilizar o Power. Vou apertar Shift A, vou vir aqui Convert, Math e vou colocar um Add aqui. Vou trocar de Add para Power e vou fazer o mesmo processo. Vou Shift D, vou colocar aqui no valor 2 e o primeiro valor eu vou colocar 1,2. Então ele vai estar um pouquinho mais brilhoso do que o normal. E aqui ele vai estar em 1,5, ele vai estar mais brilhoso ainda, mais polido. Vou fazer o mesmo processo, Shift Ctrl, botão direito do mouse, clique e arrasto. Ele vai adicionar um mix aqui para mim. E vou pegar o meu Render Per Island e colocar aqui no meu FEC. E agora eu tenho a randomização tanto da minha tonalidade quanto do meu Power. Eu vou maximizar aqui a minha tela só para você entender o que está acontecendo. Então você pode pausar o vídeo aqui e entender mais ou menos como que tá tudo funcionando aqui. Pronto, pausou o vídeo, entendeu? Agora a gente vai ver realmente o resultado acontecendo, porque o Eevee não suporta esse tipo de node. Por isso que ele não vai retornar uma visualização precisa. A gente precisa visualizar no modo de visualização dos Cycles. Aqui a gente já está no modo de visualização dos Cycles, mas a gente não consegue ver muito bem o material funcionando. Por quê? A gente não tem luz para ser espalhada nessa superfície. Por isso que eu vou utilizar alguns HDRIs de prévias que a gente consegue ter rápida. Então, se você está gostando desse vídeo, não esqueça de conferir o link aqui embaixo da 3DR Class. Lá a gente vai abordar todos esses temas com muito mais profundidade. Então não esquece. Esse é um HDRI que eu baixei no PolyHeavy. Você pode adicionar aqui no Preference, aqui em Light, você pode adicionar esses HDRIs personalizados. Já vem alguns com Blender e você também pode adicionar alguns personalizados. E isso daqui ajuda bastante a você fazer o material. O que eu indico é que sempre que você for fazer o material de qualquer coisa, você tenha alguma luz para espalhar nesse material. Porque se você não tem luz para espalhar nesse material, não vai ser preciso esse material. E é sempre importante que você espalhe com diferentes luzes, porque assim você vai ter muito mais precisão em fazer os seus materiais. Uma coisa que está acontecendo agora é que esse material não está na tonalidade do material da nossa referência. E para isso a gente vai precisar modificar as cores desse material. Então vou vir aqui, ó, vou afastar um pouquinho mais. E a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um mix. Vou Shift A, Color, Mix RGB. E aqui no meu Color eu vou colocar essa cor aí que está aparecendo na tela. Então essa cor já foi testada, é a cor que mais se aproximou. E por que eu estou utilizando o Mix? Eu quero tirar um pouquinho dos veios da madeira, então eu estou adicionando uma cor sólida. Ele está entre a minha madeira com os veios e entre a minha cor sólida. Então eu tenho menos veios nessa madeira. Se eu quisesse só modificar a cor do meu material, eu poderia utilizar o Multiplier ou o meu Color. Depois disso também eu vou vir aqui em Shift A, Color, Hue Saturation, vou colocar aqui e vou modificar o meu Value para 0.5. Eu quero a minha madeira mais escura e também menos saturada. Vou trocar de 1 para 0.5. Agora, se eu voltar a minha visualização, porque estava pausada, você vai ver a diferença que vai fazer isso daqui. Você percebeu aí que o meu material ficou muito melhor, está muito mais preciso e muito mais próximo da nossa referência. Então é tudo sempre comparando com a nossa referência. A gente também consegue ver aqui a variação de rugosidade, tem umas partes que são muito mais polidas do que outras, também tem algumas madeiras que são mais escuras do que outras, e isso está acontecendo por causa do nosso Render Per Island.
Agora você consegue perceber aí que a nossa textura está esticada. O que está acontecendo aqui é o seguinte: a nossa madeira tem a UV quadrada, mas só que a nossa madeira é retangular, então fica estranho. Eu vou vir aqui trocar de imagem para UV, vou entrar no modo de edição, vou selecionar e você consegue ver aqui que está mais ou menos quadrado. Vou selecionar só uma e você consegue ver que é quadrado, mas na verdade a nossa madeira é retangular. Nessa situação a gente tem duas possibilidades: a gente vir aqui manual, madeira por madeira, vir aqui consertar a nossa UV, ou a gente pode fazer isso de forma automática aqui no nosso próprio material. Eu vou fazer aqui no nosso material, que é muito mais rápido. Então vou voltar aqui no meu modo de objeto, vou vir aqui para o modo de visualização do Eevee, que você vai ver toda a mágica acontecendo. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o X em 2, porque eu quero muito mais veio acontecendo, e vou aqui diminuir esse valor. Quanto mais eu diminuo esse valor, mais a minha escala vai ficando natural. Então eu vou deixar aqui em 0,120. Você já consegue ver aqui que a escala da minha textura agora não está sendo repuxada, não está sendo comprimida, está com uma escala muito mais parecida com a textura real. E agora a gente vai voltar para a visualização dos Cycles para a gente ver como que está realmente funcionando esse material. O nosso material aqui já ficou bem legal. Esse Render Pro Island já quebrou bastante a repetição da textura, por isso que a gente utilizou ele. E é muito importante que você quebre essa repetição, porque assim a sua renderização fica muito mais interessante e muito mais realista. Agora que a gente já fez o material do chão, do nosso piso, eu vou apertar novamente a tecla de dividir do nosso teclado numérico. E agora a gente já vai fazer o material das nossas paredes. A primeira parede que a gente vai fazer é a parede de tijolos. Vou criar um novo material para essa parede. Vou procurar aqui o meu material, vou clicar aqui e por a gente ter ativado o add-on Node Wrangler, só apertar Ctrl Shift T, a gente já consegue abrir as nossas texturas de forma automática. Vou vir aqui em tijolos, vou selecionar aqui de forma manual os meus materiais. Esse material aqui foi baixado do Ambiente CG. E o que acontece? Alguns materiais estão vindo com o Normal GL e Normal DX. E também tem esse Normal aqui sem nenhuma nomenclatura. O que a gente vai utilizar é o Normal GL, que é o que o Blender utiliza. Vou clicar aqui em Color, Normal GL, Roughness. Vou clicar aqui no meu Displacement e o Ambient Occlusion eu não vou selecionar agora. Por quê? Porque se eu selecionar, ele vai substituir pelo Color. Ele vai deixar o Color, ele não vai adicionar o meu Color e só vai adicionar o Ambient Occlusion. Isso daqui é uma falha que eu encontrei nesse addon. Mas vou colocar aqui, ó. Selecionei, ele já cria um material para mim. Então ele já adicionou todos os nossos materiais de forma bem automática. Isso já facilita bastante o nosso trabalho. Outra coisa que você não vai precisar se preocupar tanto aqui é sobre o mapeamento UV. Só para você entender um pouco de como foi feito o mapeamento UV, eu selecionei o material, setei a escala desse material, porque é sempre importante que você sete a escala. Entrei no modo de edição e vim aqui em UV Cube Project. Ele automaticamente fez um UV projetado em um cubo. E assim eu só fui encaixando as minhas partes. Então vim aqui, ó, e fui encaixando parte por parte, para que quando eu colocasse o meu material, ele casasse certinho um com o outro. Aqui, ó, como você consegue ver. Então manualmente fui lá e encaixei essas partes. Aqui eu vou colocar mais ou menos a mesma quantidade de tijolos que tem na nossa referência. Então eu contei quantos tijolos tem do topo até aqui embaixo e eu vou colocar mais ou menos a mesma quantidade. Para isso eu vou utilizar o valor de 6.1, que ele vai ter mais ou menos a mesma quantidade de tijolos que tem na nossa referência, para ficar o mais próximo da nossa referência e o mais realista possível. E esse material aqui é bem simples. A única modificação que eu vou fazer nele aqui é deixar ele mais escuro. Vou selecionar aqui, vou voltar para cá, deixar aqui um pouquinho e vou apertar Shift A, Color, Gama. Vou colocar o Gama de 1.5. Então ele ficou mais escuro, ficou um tijolo mais escuro. Você deve estar percebendo aqui que a gente adicionou o nosso Displacement. Já ia esquecendo de adicionar o nosso Ambient Occlusion. Vou colocar aqui um pouquinho para cima. Vou entrar aqui na nossa pastinha de materiais. E aqui a gente vai ter o nosso Ambient Occlusion. Só arrastar. Vou colocar aqui. Vou conectar aqui no nosso Map. E vou mesclar
com Ctrl Shift, botão direito do mouse, cliquei e arrasto. E o Ambient Occluser sempre embaixo, vou colocar em Multiply. E aqui você vai poder modificar o quanto que você quer de Ambient Occluser. Ó, se você quer menos ou se você quer mais. Eu vou deixar aqui no máximo, se ficar muito forte a gente tira posteriormente. E você também deve estar observando que a gente adicionou Displacement. Mesmo essa parede não tendo Displacement realmente na modelagem, isso também em alguns materiais faz muita diferença. Eu vou mostrar aqui um exemplo desse mesmo material com Displacement, só no material e sem o Displacement. Você consegue ver que há uma diferença. Então, por isso, eu vou manter o Displacement. Em outros materiais, não é preciso você deixar esse Displacement. Se você deixar, só vai estar pesando mais ainda na sua renderização. Mas nesse estilo de material aqui, como faz uma diferença, eu vou manter. Depois de ter feito a nossa parede de tijolos, a gente vai fazer a parede normal, uma parede branca. Vou adicionar um novo material. Ele já vem com uma cor que não é 100% branca e eu indico que você mantenha essa cor, porque se você deixa muito 100% branco, pode acontecer de estourar a informação naquela parede. Eu não vou deixar 100% branco. As modificações que eu vou fazer nesse material aqui, eu vou deixar o Specular em 7, então vai espalhar mais cor na superfície do meu material. Vou colocar o Roughness em 0.4, vou deixar o meu material um pouquinho mais polido, mas não muito polido. E eu vou adicionar uma texturazinha nessa parede, uma textura bem simples. Vou apertar Shift A, Texture, Voronoi Texture e vou colocar aqui em Normal. Vou apertar Shift A novamente, vou vir aqui em Vector, Bump, vou trocar de Normal para a altura. Distância em 0.1, a minha força eu vou colocar em 0.2. Aqui a minha escala, eu vou isolar aqui a minha textura só para a gente ver o que está acontecendo. A minha escala eu vou colocar em 5000. Então você consegue perceber que é uma texturazinha bem pequena. E a randomização eu vou deixar em 1. Agora a gente vai ver o que está acontecendo no meu bump. E eu vou inverter essa informação. Inverti. Agora a gente já tem o nosso material. Outro material nessa parede que a gente tem é o material aqui que fica embaixo do nosso armário. Para isso eu vou entrar no modo de edição, vou selecionar somente essa face aqui, vou chegar mais próximo, vou selecionar somente essa face, somente ela, vou adicionar um novo material, vou renomear isso daqui para parede, vou vir aqui, ó, adicionar um novo material e a gente vai associar esse material à nossa seleção. Então, associei esse material. Agora, toda a nossa modelagem tem esse material aqui de parede, mas somente a face que a gente tinha selecionado está associado a esse novo material que a gente acabou de criar. Esse novo material também é bem simples. Eu vou utilizar esse mesmo node aqui na textura desse novo material. Vou selecionar ele, vou apertar Ctrl C, mas o cursor do meu mouse não pode estar em cima do meu node, tem que estar fora do meu node. Então vou apertar Ctrl C e aqui vou apertar Ctrl V. Vou posicionar aqui e vou conectar aqui no nosso normal. Agora eu vou fazer uma variação de cor escura, de tonalidades escuras. Para isso eu vou apertar Shift A, Color, Mix RGB. Vou conectar aqui em Color Base. A primeira cor que eu vou adicionar vai estar aparecendo o códigozinho dela aí embaixo. E a segunda cor, também vou colocar o código aqui embaixo, vai ser esse daqui. A gente já adicionou as nossas duas tonalidades, agora a gente precisa arrumar uma forma de misturar elas. E eu quero que algumas áreas tenham uma tonalidade e outra área tenha outra tonalidade. Para isso eu vou utilizar o nosso node Noise Texture. Shift A, Texture, Noise Texture. Vou isolar a visualização aqui do meu noise, vou colocar em 29.70 na minha escala. O detalhamento da nossa textura eu vou colocar em 5, o roughness vou deixar do jeito que tá e aqui a distorção eu vou colocar em 0.3. Aqui a gente tem um pouquinho de distorção, a qualidade da nossa textura tá boa, agora é só a gente pegar o FEC e colocar no FEC do Mix Color, que você já vê que tem uma variação. Em algumas áreas está mais clara e outras mais escura. Esse é o nosso material que vai ficar aqui. Agora vamos aproveitar e fazer o material aqui do armário da cozinha, que irá ser uma madeira escura. A gente vai utilizar a mesma textura que a gente utilizou na madeira do piso. Então vou criar aqui o meu material e vou para a pasta onde tem as nossas texturas. Nessa situação aqui a gente também poderia utilizar o Ctrl Shift T
deixando ativo aqui o meu Principal Shader. Então vou deixar aqui ativo, Ctrl Shift T, vou colar aqui a minha pasta da textura e vou pedir para ele colocar a minha textura aqui. E o legal aqui é que ele já faz a inversão aqui do nosso roughness. Como o Blender não entende o gloss, ele precisa fazer essa conversão. Mas nesse caso aqui a gente vai utilizar sem essa inversão aqui. Então vou organizar aqui meu node, vou trazer isso daqui tudo para cá, vou apagar esse invert e a gente vai mexer agora na escala. Eu vou colocar a escala de 2 aqui, vou diminuir aqui a força do meu bump, a distância eu vou colocar 0,05 e a força 0,1. Eu quero que seja bem suave esse deslocamento de superfície, essa impressão de deslocamento de superfície. E agora a gente vai trabalhar na cor desse material. Primeira coisa que eu vou fazer é apertar Shift A, Color, Gama. Agora eu vou colocar um gama bem alto para ficar bem escuro. Vou colocar um gama de 20, então vai ficar bem escuro mesmo. Agora eu vou tirar um pouquinho da minha saturação. Vou vir aqui, ó, Hue Saturation. E vou tirar tudo da saturação, porque eu não quero que esse material fique com tons amadeirados, que fique com tom marrons. Eu quero que fique totalmente preto, por isso que eu estou colocando o valor de 0. E por último aqui, só para dar uma equilibrada, eu vou apertar Shift A, Color, Mix RGB, vou colocar um Add de 0,010. Pronto, agora a gente já consegue ver aqui um preview do nosso material. Então aqui ficou um resultado com material bem escuro, bem do jeito que a gente quer. E agora a gente vai distribuir para as modelagens que compartilham desse mesmo material. Tem várias formas de você fazer isso, de você copiar o material de um objeto para o outro. Eu vou mostrar algumas aqui e vou mostrar a que eu mais gosto. Você pode fazer o seguinte também, ó. A gente vai colocar esse material nesse armário aqui também na parte de baixo desse armário, aqui por volta desse armário. Então a gente tem muitos lugares onde a gente vai precisar colocar esse material. Você pode vir aqui, ó, nessa bolinha aqui que simboliza o material, você pode vir arrastar e colocar aonde você quer aplicar esse material. Você pode também selecionar o objeto. Então vou selecionar todos os objetos que vão compartilhar desse material. Então selecionei todos os objetos que vão compartilhar desse material, o rodapé, aqui também nesse móvel da parede, aqui no armário da cozinha. E o que eu vou fazer agora é selecionar o objeto que tem o meu material como base, que no caso vai ser esse material aqui. Então ele tem um material como base. Eu vou vir aqui nessa setinha para baixo aqui na lista de materiais, vou clicar e vou pedir para ele copiar os materiais para o selecionado. Assim que eu clicar, ele vai copiar esse material para todos os objetos que eu tenho selecionado aqui na minha cena. Então você já consegue ver que todos eles estão com o material aplicado. Para finalizar aqui o meu armário, a gente agora vai fazer o material de MDF. Para isso eu vou pegar essa texturazinha que a gente fez aqui para a nossa parede, vou copiar, Ctrl C. Lembrando que o seu mouse, o seu cursor do mouse não pode estar acima do node. Vou selecionar aqui o meu armário, criar um novo material, vou chamar de MDF. Vou até renomear isso daqui também. Pronto, vai facilitar bastante na nossa organização. Agora eu vou apertar Ctrl V para ele colar aqueles nodezinhos aqui para mim. Vou conectar em Normal e agora eu vou diminuir a força disso daqui. Eu vou colocar em 0.010 e aqui em 0.1. Agora ficou bem mais fraco e também vou aumentar aqui o tamanho da minha textura. Se você observar, deixa eu colocar aqui, ó, são pequenas ranhuras. Eu posso até arredondar para 4.000, fica bem melhor. Dessa forma aqui para mim já está muito bom. A única diferença que a gente vai ter desse material para a parede aqui é que a gente vai trabalhar com roughness. O valor do roughness eu vou colocar em 0,3. Então a gente já tem o nosso MDF. Vou colocar o preview aqui para você ver. Então nesse preview aqui a gente consegue ver que o material é mais ou menos polido. Ainda tem a textura que a gente colocou. O que a gente tem que sempre tentar fazer é chegar ao mais próximo possível da vida real. Então vou colocar esses materiais aqui em outros objetos que também compartilham desse mesmo material. Um deles aqui é o meu armário.
Vou só copiar para cá. E esse armário aqui também, da minha parede, também tem um MDF. Vou aplicar na parte de trás aqui e também na parte da frente. Como a gente aplicou o material de MDF aqui no nosso armário, agora a gente vai aplicar também o material de espelho, porque essas duas portas aqui do meio tem um material de espelho. Eu vou adicionar um novo material, vou entrar no modo de edição, vou apertar L para ele selecionar somente essa modelagem aqui, esse loop. E como você consegue observar, vou colocar aqui na visão de wireframe, vou apertar 7 para a visão no topo. Você consegue observar que o espelho aqui é separado. Isso vai facilitar bastante a gente fazer o nosso material de espelho. Vou voltar aqui, vou botar no modo de visualização do Eevee. E agora eu vou associar essa seleção a esse material aqui. Então vou associar, vou criar um novo material. E um material de espelho é muito simples. Só vou precisar colocar o metálico em 1 e o roughness em 0. Que a gente já tem um espelho. Sempre quando você for fazer espelho e também vidro, é sempre importante que você deixe o branco 100%, porque aí você vai ter o máximo de reflexo possível e no vidro você vai deixar passar o máximo de luz possível. Eu vou deixar aqui no branco 100% e vou voltar para o modo de objeto. E agora a gente vai fazer o material do nosso teto, que é um objeto muito grande, que vai influenciar bastante na distribuição de luz nesse ambiente. Então vou vir aqui, ó, e vou ativar a visualização do nosso objeto, do teto. Pronto. Vou selecionar aqui, vou adicionar o primeiro material, que vai ser o material de gesso. Para esse material de gesso, eu vou colocar o roughness 0.4, para ele ficar um pouquinho brilhoso. E vou adicionar outro material, que vai ser o nosso material de concreto. Vou entrar no modo de edição e a gente vai selecionar somente onde vai ficar a nossa parte de concreto, que será essa parte aqui, ó. Essa parte aqui vai ser ainda gesso. Então está selecionado, eu vou associar esse segundo material aqui para essa seleção. Então se eu clicar aqui, ó, o material que está associado a essa face é esse primeiro material, e se eu clicar nessa segunda face, o material que está associado a essa segunda face é o segundo material. Eu vou voltar aqui, só para não ter conflito, eu vou também associar essa partezinha aqui, esse segundo material. Pronto. Agora tá tudo certo, agora é só a gente fazer o nosso material de concreto. Vou pedir para ele criar um novo material para mim. Aqui com o material criado, a gente vai já na nossa pastinha onde vai ter o nosso concreto, que vai ser esse daqui, ó. Vou copiar esse caminho, selecionei aqui o Principal Shader, Ctrl Shift T. Vou colar aqui o nosso caminho, colei, agora é só selecionar os materiais que a gente quer. A gente quer a cor, Bump e Normal. Eu selecionei com Ctrl. E por que a gente irá selecionar somente esses 3 canais de textura? É porque a gente vai fazer uma adaptação nesse material. Esse material vai ser adaptado. Então eu vou pedir para ele criar aqui para mim. Ele errou aqui, ele não trouxe o meu Normal, ele só trouxe o Bump. Então eu vou ter que adicionar o Normal aqui. Vou adicionar, vou conectar aqui com o meu Map. Vou trazer essas texturas para cá. Colocar ele aqui dentro. E o que eu vou fazer é apertar Shift A, Vector, Normal Map. Vou conectar aqui o Color. Vou tirar de sRGB para No Color. E vou conectar esse Normal Map aqui no normal do meu Bump. Pronto, somente isso. E agora a gente vai colocar a força desse Bump. Vai ser 0.1 na minha força e a distância eu vou deixar em 1 mesmo. Agora é hora da gente adaptar esse material. A primeira adaptação que a gente vai fazer nesse material é a seguinte. Vamos modificar aqui a escala da textura. Eu vou clicar aqui no Y e vou arrastar para cima que ele seleciona os dois. E vou colocar 15 aqui na escala da minha textura. Outra coisa que nós iremos fazer é mexer na tonalidade dessa textura. Então Shift A, Color, Gama. Vou colocar um gama aqui no valor de 1.5, então não vai ser muito escuro. E vou também colocar um Hue Saturation Value. Shift A, Color, Hue Saturation. A saturação eu vou diminuir para 0.5. E só para você entender por que eu diminuí a saturação dessa textura, é porque eu vi uma influência muito grande do azul e para tirar isso eu tirei um pouquinho da saturação desse material, dessa textura. E assim fica muito mais equilibrada. Agora a gente vai mexer no roughness desse material. O mapa de roughness desse material eu tive que fazer manualmente, como você conseguiu ver aí. Então eu pintei
no Blender e posteriormente mandei para o Krita e fiz o ajuste de costura dessa textura. Isso é só para mostrar para vocês que muitas vezes você vai precisar improvisar, você tem que ser muito bom em resolver problemas. Você vai ver um problema e vai ter que pensar em soluções para aquele problema. Para a gente pegar a nossa textura, vou vir aqui, ó, tem a nossa textura aqui, vou arrastar para cá, vou pegar o mesmo map aqui da nossa textura, vou conectar aqui na minha textura de roughness, vou adicionar um color ramp, então vou vir aqui Shift A, Convert, Color Ramp, vou conectar aqui a minha textura no Color Ramp e vou conectar essa textura aqui no roughness. E agora é só movimentar um pouquinho. Eu só quero aumentar um pouco mais o contraste, então eu vou posicionar o branco mais para o centro e também o preto mais para o centro. E vou modificar essas cores. Eu não quero um preto 100%, porque eu quero modificar com facilidade, então eu deixo bem perto. E também não quero o branco 100%, então vou deixar mais ou menos aqui. Shift A de novo, Convert, Math, vou trocar para Power. Colocar o valor 1 aqui e vou conectar aqui, ó. Ele não vai modificar nada. E vou trocar a minha textura aqui para No Color. Pronto, a minha textura está aqui. Eu coloquei esse Power em 1 para posteriormente a gente testar e ver se o resultado vai ficar legal. Se não ficar legal, ou a gente diminui ou a gente aumenta esse valor para aumentar aqui a nossa rugosidade e diminuir também a nossa rugosidade. A gente vai ter controle total sobre a rugosidade desse material. Vou dar um maximizar aqui, só para você ver como que está funcionando esse material. A gente vai finalizar esse vídeo por aqui, a gente vai continuar na próxima parte. Se já foi lançado, vai estar aqui na tela, e se não foi, é só aguardar que o vídeo já vai ser lançado. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gosta do conteúdo, se inscreva, e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!